as 4 etapas para construir o hábito. A primeira etapa é você identificar o fruto que você quer na sua vida. Nós já falamos sobre isso, é o resultado. Lá na frente, o que você quer ver crescer na sua vida, frutificar. Então, o primeiro passo da construção do hábito é você definir claramente, e quanto mais claro você tiver isso, melhor, o fruto que você está buscando. Segunda etapa, a partir do momento que você tem esse fruto já claro e definido na sua mente, é você definir a semente que você precisa para ter esse fruto. Então, obviamente, se o fruto é, sei lá, pera, você tem que ter a semente certa para colher aquele fruto no futuro. Senão, você vai colher outra coisa. Então, você tem que ter claro a semente que são os hábitos. Lembra, semente é o hábito que você tem que construir. Se você construiu esse hábito, você colocou na terra e é só esperar o resultado ou os frutos. Então, segunda etapa, semente. Terceira etapa é você fazer o plano da construção do hábito envolvendo os 3 elementos que nós já mencionamos: gatilho, a rotina e a recompensa. Repetindo, depois que você tem o fruto claramente definido, depois que você tem a semente definida, clara, ou seja, o hábito, agora você vai fazer um plano de como você vai construir esse hábito na sua vida. Por que você precisa fazer um plano para isso? Exatamente para você incluir os elementos que formam um hábito, que estabelecem um hábito em você: gatilho, rotina e recompensa. E aí nós vamos para a quarta etapa, que foi a etapa que nós falamos no domingo passado, que é a construção do hábito propriamente dito, é a prática. Você não vai construir o hábito se você ficar só no seu mundo mental, imaginando as coisas. Ele só vai ser construído quando você sair do seu mundo mental ou do papel e você for para a prática efetiva. Então, essas são as 4 etapas para você construir um hábito. E a gente aprofundou um pouquinho no domingo passado sobre algumas observações sobre essa prática, que eu quero relembrar aqui com vocês para a gente passar para a parte final dessa primeira parte do primeiro módulo. 2 coisas, uma coisa eu mencionei, a outra não deu tempo, vou mencionar agora. Uma observação, primeira observação sobre a prática, o processo agora de construção efetivamente do hábito. Você não pode fazer concessões. Você não pode fazer concessões até esse hábito ser construído. Concessões nós esclarecemos no domingo passado. Se você for iniciar o processo de construir um hábito e você começar: hoje está muito calor, não vou. Hoje está chovendo, vou deixar para outro dia. Não, hoje eu estou cansado, não vou fazer. Não, hoje tem parentes na minha casa, não vou. Você vai ficar 20 anos tentando construir o hábito e você nunca vai construir. Você tem que colocar no seu plano: eu vou fazer isso e faça chuva, faça sol, aconteça o que aconteça, eu vou cumprir o meu plano do hábito. Aí você está avançando, aí você está plantando a semente, aí você vai colher o fruto na frente. A segunda observação é que você não deve, na prática agora, no estabelecimento, em você executando mesmo para construir o hábito, você não deve tentar construir muitos hábitos de uma vez só. Como eu disse para vocês já em outros momentos, esse período de construção do hábito exige de você uma aplicação grande de energia. Energia aqui é o seu tempo, o seu esforço. Você percebe essa energia no que eu disse anteriormente, agora há pouco. Você não pode abrir exceções. Para você não abrir exceção para uma coisa, fazer concessão nenhuma, você precisa de muito foco, energia.
Então, se você tenta construir muitos hábitos ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que você tem uma energia limitada. Você não vai conseguir, você vai fracassar. E esse é um outro erro. A pessoa, né, fica anos e anos e anos vivendo daquele jeito. Aí, de repente, quando quer mudar tudo de uma vez só. Aí vai fracassar. Então, qual é a sugestão prática de melhor eficiência para isso? Comece com poucos hábitos. Veja o hábito sendo construído em algumas coisas mais simples e poucos hábitos e aproveite a recompensa que isso vai trazer, porque vai te motivar a construir outros ainda. Então comece com um muito importante. Pense quais são os hábitos mais importantes para eu atingir esse fruto. Tem 10, por exemplo, porque geralmente é assim, não é um só. Se fosse um só era bom. Mas tem 10 hábitos que eu preciso construir para aquele fruto específico chegar até mim. Só que 10 é muito para você tentar fazer de uma vez. Então o que você vai fazer? Desses 10, quais são os mais importantes? Quais são aqueles que têm maior impacto? Ou talvez quais são aqueles que são mais fáceis? Porque se eu construir um hábito que é mais fácil, eu posso alimentar o meu sistema de recompensa para construir outros em seguida. Então, você tem que escolher. Escolha alguns. Não escolha mais do que 3, por exemplo, para começar. E aí depois você, à medida que você vai entendendo o mecanismo, colhendo os resultados, retroalimentando o seu sistema de recompensa, você pode começar a fazer mais hábitos ao mesmo tempo. Claro que às vezes um hábito se relaciona com o outro, está conectado com o outro, e é interessante fazer os dois juntos, né? Então você tem que avaliar na sua vida quais você deve escolher. Então são essas as duas observações que vocês têm que ter em vista quando vocês forem agora para a etapa da prática, construção do hábito. Primeiro, qual é? Não faça concessões. Segundo, escolha poucos hábitos para construir. Os mais importantes ou os mais fáceis, os mais simples. Ok, então estão aí as 4 etapas para você construir hábitos na sua vida. Você colocando isso em prática, você vai colher frutos. E eu pretendo demonstrar para vocês aqui, hoje ainda, que os frutos que vocês vão colher ou podem colher têm grande probabilidade de serem surpreendentes. Bem além daquilo que você imagina que isso é possível trazer para a sua vida. Então o que eu vou fazer aqui para a gente terminar essa parte da construção do hábito é mencionar alguns exemplos práticos de planos de hábito para você ir imaginando o seu caso particular, como você pode fazer essa construção. Um outro exemplo para a gente terminar vamos imaginar que a recompensa, a fruto que você quer, é ser mais inteligente. Primeiro, inteligência, dificilmente você vai conseguir ser mais inteligente. Mas você pode ser, digamos, ter mais conhecimento, ser mais culto, por exemplo, né? Porque a inteligência é difícil você alterar ela, leva muito tempo, não é tão simples assim. A inteligência, mas o conhecimento não. Então você pode ter o seguinte objetivo: não, eu quero me tornar mais culto, quero ter mais conhecimento, tal. Esse é o fruto que você deseja. Qual é a semente? Vamos lá. Enquanto isso eu tomo minha água. Okay. Então você percebe, já refletindo um pouco, você percebe que tem muitas possibilidades. Você pode fazer um curso, você pode fazer uma faculdade, você pode simplesmente ler, você pode ficar maratonando, né, programas de, como é que chama aqueles programas de documentários, National Geographic, tem 1001 coisas que você pode fazer. Então por isso que é muito vago e amplo também você pensar assim, eu quero ser mais culto. Não serve. Você tem que agora definir melhor
o que é que você quer realmente. Então você pode começar com algumas perguntas. Por que você quer ser mais culto? Pode ser que você queira ser mais culto por razões profissionais. Na verdade, você nem quer ser mais culto mesmo, você percebe. Você quer mesmo é ter um conhecimento que vai te fazer te impulsionar no trabalho. E vai aumentar o seu dinheiro. Então, na verdade, você quer mais dinheiro, não ser mais culto. Né? Então, você tem que fazer essa pergunta. Por que você quer ser mais culto? É por questões profissionais? É por curiosidade intelectual de alguma área específica que você tem? É por questão de desenvolvimento pessoal? Mas para que você quer mais desenvolvimento pessoal? Qual é o objetivo? Porque aí é o fruto. Interação com as pessoas, né? A cultura, ela atua, né, na interação. Para interagir melhor com as pessoas, para ter um relacionamento melhor com as pessoas, criar conexões melhores. Construir o quê? Pro LinkedIn, exatamente, colocar competência, colocar no seu currículo, né? Então, por isso, é questões profissionais. Ou, de repente, não, você, por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa que tem bastante cultura geral, você fica fascinado, fica deslumbrado, você gostaria de ter essa cultura. Então você quer ter realmente uma cultura geral, conhecer sobre vários assuntos, sobre ciência, sobre filosofia, sobre arte, você tem esse desejo. Então veja que quando você pega, não, quero ser mais culto, você tem que se perguntar para deixar mais claro qual é o fruto que você quer. Então vamos imaginar que no meu caso seja curiosidade intelectual sobre certos assuntos. Aí, que assuntos exatamente são esses? Pensando agora no meu caso, só para a gente fazer o exemplo. Eu tenho bastante curiosidade intelectual no campo da literatura. Para falar de um campo que eu não me aprofundei tanto na minha vida. Então, o que você gostaria exatamente dentro desse campo da literatura? Bom, seria bem interessante eu conhecer os clássicos da literatura mundial. Então agora nós estamos chegando na definição clara do fruto que eu quero. Eu poderia colocar assim, exatamente. Eu quero conhecer os clássicos da literatura universal. Pronto, tem um fruto bem claro definido. Só que, como ainda é uma coisa que pode levar muito tempo, eu posso encurtar o tempo, deixar um ciclo menor. Vamos começar com os 10 principais clássicos da literatura universal. Então, ok. Esse é o fruto que eu espero ter em tanto tempo, um prazo não muito longo, estudar, ter conhecimento, ler os 10 principais clássicos da literatura mundial. Claro que vai variar de lista para lista quais são esses 10 clássicos, né? Mas vamos imaginar que eu vou pesquisar os 10 clássicos. Então está feito o fruto. Veja que não é só você jogar uma coisa aleatoriamente, você tem que trabalhar um pouquinho em cima disso para você saber com clareza e mais especificamente. Sacaram isso? Entenderam? Bem claro, fruto. Definido isso, vamos para o que agora? Definido o fruto, semente. Então qual é a semente? Que é o hábito. O hábito, então, como o meu tempo é muito limitado, eu quero, claro, depois de adquirir os 10 livros, fui lá, pesquisei, achei os 10 livros, comprei, está na minha casa, né? Não gosto de ler pela internet, gosto do livro físico, fui lá, comprei e tal, tem os 10 livros, acabou. Agora começa. Qual é o hábito? Eu vou ler uma sessão por dia, só. Uma sessão por dia, porque o meu tempo é limitado, não uma página, uma sessão. Tá? Por dia, todos os dias. Então tá aí a semente, o hábito. Agora, como que eu vou criar o plano do hábito usando gatilho, rotina e recompensa? Gatilho, eu vou estabelecer que todas as noites, né, no meu caso é interessante isso, porque a televisão ela estimula, né, o meu cérebro e dificulta o meu sono. A leitura faz o contrário, a leitura leve, né? Ela relaxa o meu cérebro, facilita inclusive o meu sono, eu durmo melhor. Então para mim é ótimo usar como gatilho o momento, quando eu chego em casa, depois que eu, né, tomei banho, sei lá, deitei na cama, eu vou ler. Em vez de ficar estimulando a minha mente com a televisão, alguma coisa assim, eu vou ler. E eu vou ler uma sessão, é isso. Uma sessão, vocês sabem que, principalmente nos livros de literatura, né, tem os editores, que eles sempre estão trabalhando, né? A encheção de saco com os escritores é essa, né? Você tem que colocar nos padrões, mas esses padrões são corretos, porque, por exemplo, cada sessão tem que ter tantas páginas, porque é mais ou menos o tempo de tolerância que eles usam, que as pessoas têm, etc. Então, por exemplo, uma sessão tem de 10 a 20 páginas. Leva cerca de 30 a 40 minutos para você ler uma sessão de um livro de literatura, pelo menos. Então, ótimo, para mim,
rola tranquilamente, vou ficar 30, 40 minutos ali lendo, é o tempo para o meu cérebro diminuir a adrenalina, começar a entrar num estágio de relaxamento, de repouso. Agora olha que interessante, beleza, está estabelecido. Qual é a recompensa? Sono. Olha, na literatura você não precisa se preocupar com a recompensa. Porque não é um estudo de um livro. A literatura é como você está assistindo uma história. Quando você está assistindo um filme, alguma coisa, se já não é a recompensa, você está ali assistindo. Você gosta de fazer isso quando você entra na história. O livro de literatura é a mesma coisa. É uma história, você vai entrar na história, cada vez que você entra mais, você fica mais envolvido e serve de recompensa. Quando você vai ter dificuldades? Se você não tiver uma boa leitura ou interpretação, então aí pode levar um pouco mais de tempo, porque você vai ter que melhorar a sua leitura, com o tempo você melhora. Ou você tem também, pega um livro que o vocabulário é muito sofisticado, mas isso é fácil, você só troca o livro. Você tem que começar com livros que o vocabulário se adeque ao que você já sabe, depois você vai aumentando. Então escolhe o livro e de preferência você vai escolher, na minha lista lá de 10, eu vou escolher o menor livro. O menor. Porque quando você termina o livro completo, alimenta o seu sistema de recompensa e você vai ter mais vontade. Então se você começar por Guerra e Paz, esqueça, né? Você vai levar um ano para ler. Entendeu? Começa pelo menor. Então, beleza. 10 páginas por dia eu vou ler. 30 minutos, 40 minutos. Na média, um livro de literatura tem 200 páginas. Quantos livros, regra de 3 simples, né? Eu vou ler. Então, em quanto tempo eu vou levar para ler os 10 livros? Vamos lá. 10 páginas por dia, para eu ler 200 páginas, eu vou levar quantos dias? 20 dias. Veja só, 20 dias eu já li um primeiro. Se você fizer a continha que eu já fiz, você vai levar 6 meses para ler os 10 livros. 6 meses. Em 3 anos, que é o tempo do nosso ciclo, você terá lido 50 livros da literatura mundial. Só chegando ali um pouquinho, uns minutos antes de dormir. É isso que eu estou falando de semente, que é um hábito, e de fruto. Virei um cara culto. Sei os 50 maiores livros da literatura mundial, universal, lendo antes de dormir. E isso só em 3 anos. Então, se a gente entender o que é possível fazer com uma sementinha que você planta, que é um hábito simples, pequeno às vezes, você não tem ideia do que é possível fazer.